Sejam muito bem-vindos. Nosso muito boa noite a todos e a todas, especialmente aos que são daqui de Pernambuco e aos que vieram de outros estados para a 17ª edição do Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. Mais uma vez pedimos que coloquem seus celulares em modo silencioso ou desliguem se preferirem. O Ministério Público de Pernambuco tem a honra de recebê-los para esta cerimônia, a abertura do 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, evento que inicia hoje e vai até a sexta-feira, dia 25. Informamos que esse evento conta com a tradução simultânea em língua brasileira de sinais pelos intérpretes Marcos Vinícius e Rafael Rodrigues, que estão aqui à nossa esquerda. Os participantes surdos podem ocupar as cadeiras reservadas nas primeiras filas. Este evento é uma realização do Ministério Público do Consumidor, MPCOM, Ministério Público de Pernambuco, e tem o apoio da Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, da Federação Nacional de Saúde Suplementar, FENASaúde, do Itaú, do Instituto Brasil de Política e Direito do Consumidor, da Associação do Ministério Público de Pernambuco, da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, do portal consumidor.gov.br e Ministério da Justiça e Segurança Pública, Governo Federal. Vamos, nesse instante, senhoras e senhores, proceder à composição da mesa de honra, convidando as seguintes autoridades a tomarem seus lugares na mesa, iniciando pelo senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, excelentíssimo doutor Francisco Dirceu Barros. A senhora Presidente do Ministério Público do Consumidor, a Promotora de Justiça do Estado do Acre, excelentíssima doutora Alessandra Garcia Marques. Convidando, senhoras e senhores, a excelentíssima senhora Presidente deste Congresso, a Promotora de Justiça e Coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do Consumidor do Ministério Público de Pernambuco, doutora Liliane da Fonseca Lima Rocha. Convidando o excelentíssimo senhor Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, doutor Arthur Rolo. Convidando também o senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, excelentíssimo doutor Leonardo Roscoe Bessa. Convidando a senhora Presidente eleita dos PROCONs Brasil, senhora Roseli Assis de Farias. Convidando, senhoras e senhores, na sequência, o senhor Subprocurador-Geral da República, coordenador da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, doutor José Elaeres. Convidar ainda o senhor Vice-Presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, promotor de Justiça, doutor Marcos Carvalho. Convidando, senhoras e senhores, a senhora Presidente do Instituto do Ministério Público de Pernambuco, doutora Dalva Cabral de Oliveira Neta. E convidando, senhoras e senhores, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Cláudia Lima. Pedimos a todos que permaneçam de pé ou em posição de respeito, pois nesse momento estão todos convidados a acompanhar o hino nacional brasileiro, que tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
grande as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, detente agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Vamos, neste momento, portanto, senhoras e senhores, para a abertura desta cerimônia, convidar o senhor Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, doutor Francisco Dirceu Barros, para as palavras de abertura oficial deste nosso encontro. Boa noite a todos, bem-vindos ao melhor e ao maior Congresso do Consumidor a ser realizado no Ministério Público Brasileiro dos últimos tempos. Eu digo melhor pela qualidade dos palestrantes. E digo maior porque quando a doutora Lidiane veio com a proposta de realizar aqui, eu afirmei, nós estamos numa crise orçamentária sem precedentes. Mas consumidor, para mim, rima com dimensão de cidadania. Nosso compromisso é com a cidadania. E eu falava, Liliane, para quantos? Quantos membros? E ela pensava que me assustava. Ele diz, o último foram 170 membros. Mas, antes que ela diminuísse, eu disse, vamos dobrar. Porque o Ministério Público de Pernambuco precisa voltar a protagonizar os grandes eventos nacionais. E começamos a trabalhar e convivemos com o primeiro desafio. Quando a doutora Liane chegou e disse, temos um problema, eu disse, temos um desafio. A gestão não tem problema. O auditório do Rossini, em 3 dias, estourou com 320 inscrições. Eu disse, aumente. Ela disse, não tem como aumentar a quantidade. Temos que bloquear as inscrições. Eu digo, mude de local. E a doutora Liliane encontrou esse local e com 10 dias estourou a capacidade de 500. E eu disse, continue, que a gente encontra outro local. Infelizmente, nós tivemos que bloquear com 785 inscrições e íamos fazer no Centro de Convenções. O Centro de Convenções não disponibilizou essa data e tivemos que deixar 285 pessoas fora na prescrição. Então, estamos com o maior Congresso do Ministério Público Brasileiro em qualidade e quantidade. Eu quero ser breve, fazer um agradecimento público. Eu tenho cobrado demais a minha equipe. Sempre que eles venham dar uma ideia, ia dar alguma coisa certa, eu digo, tá bom, mas precisa melhorar 100%. Mas eu quero te agradecer, Liliane, a você e a doutor Silvio da escola, e também a equipe do Campo do Consumidor, na pessoa da doutora Liliane, a equipe da Escola Superior, na pessoa do doutor Silvio Tavares, por esse trabalho árduo. Foram mais de 4 meses de organização, contando com algumas incompreensões
né, doutora Lidiane? Mas com muita garra, fizeram com muito carinho. Se houver alguma falha, vocês desculpem. Nós ainda somos adolescentes a organizar congresso. E eu quero te agradecer em público pelo trabalho e dedicar o sucesso à sua equipe. E quero também pedir desculpa pela minha ausência, né? Nessas últimas 2 semanas, praticamente eu não parei aqui em Pernambuco, porque nós estamos em um desafio ímpar. Nós, do Ministério Público Brasileiro e do Judiciário, estamos sendo atacados por bombas atômicas de todo lado. São projetos de leis e PECs sendo ressuscitados tudo de uma vez só, e indo de encontro ao Ministério Público Federal, Estadual e ao Judiciário. E aí nós estamos pagando, e pagando caro, pelos nossos acertos. Nós temos acampado, eu, Leonardo Bessa, e os colegas procuradores gerais, os membros da associação, em Brasília, 2 semanas, dialogando, conversando, para dizer que o que querem fazer com o Ministério Público Brasileiro é um grande ato de atentado ao Estado Democrático de Direito. Porque se nós somos defensores da democracia, fragilizar o Ministério Público fragiliza a democracia. Se nós somos defensores da ordem jurídica, nós vamos ter uma ordem jurídica desqualificada. E se nós somos defensores dos direitos sociais individuais indisponíveis, a cidadania hoje ela é afrontada. É preciso que a sociedade tome conhecimento. Então, sem mais delongas, eu quero ouvir os palestrantes. Declaro aberto o 17º Congresso do Consumidor do Ministério Público Brasileiro. A tribuna, a senhora presidente do Ministério Público do Consumidor, a promotora de Justiça do Estado do Acre, doutora Alessandra Garcia Marques. Gostaria de dizer boa noite a todos os presentes nesse salão absolutamente tomado de pessoas importantes, estudiosas e defensoras dos consumidores brasileiros, estudantes que também vejo que aqui estão presentes, porque esse olhar mais curioso é sempre vindo da academia, dos estudantes. Gostaria, doutor Francisco, de deixar aqui em público o agradecimento da NPCOM ao respeito e à vontade que o Ministério Público de Pernambuco teve de realizar esse evento. Sem o senhor e sem a sua disposição, juntamente com Liliane e todos os que estão trabalhando aqui nessa noite, incansavelmente, e que já estavam trabalhando há mais ou menos uns 4 meses intensamente, esse evento, no momento de crise, não aconteceria. Então, doutor Francisco, deixo aqui as minhas mais sinceras considerações. Todos os membros da NPCOM agradecem ao senhor a disposição de aceitar, num ano tão tumultuado, de crise política, de crise econômica e, acima de tudo, de crise ética, de aceitar esse desafio de realizar um evento desse tamanho. Nós tínhamos quase 800 inscritos para esse evento, não tínhamos mais lugar para fazer. Eu digo que se qualquer quebra de sigilo de WhatsApp, meu e de Liliane, nos últimos 4 meses, detectaria o maior encontro da humanidade das palavras eita, vixe e uai. Definitivamente, eu nunca vi tanto diálogo, toda hora era um eita diferente, um uai diferente para todos os problemas que nós tivemos. De qualquer modo, fica aqui meu agradecimento ao Ministério Público, à Associação do Ministério Público, doutor, pelo apoio que nos deu, a todos os patrocinadores também, a todos que estão aqui, inclusive aqui presentes essa noite. A presença é importante porque eu digo que o diálogo é fundamental, especialmente no momento de crise, de tão pouca lucidez no Congresso Nacional. O diálogo é mais do que nunca entre a sociedade, é fundamental. Entre a sociedade, entre quem defende os direitos da sociedade, também, no caso,
um parceiro importante, um protagonista importante na história constitucional brasileira, o Ministério Público. Portanto, não são pequenos os desafios desse congresso. O interesse da MPCOM e do Ministério Público de Pernambuco, quando realizou e escolheu o tema, foi efetivamente de trazer pessoas, professora Cláudia, Zanetti, todos os outros, o Leonardo Bessa, que me permito dizer, é um estudioso do direito do consumidor. O apoio do Brasilcom, professora Cláudia, foi fundamental e eu fico muito honrada. A Amanda foi gentilíssima, estará aqui conosco, inclusive. Eu digo que o Brasilcom é um protagonista fundamental da defesa do consumidor nesse país. Então, isso aqui tudo só é possível porque há uma conjunção de vontades de pensar a crise brasileira, de pensar eticamente a crise brasileira e de acreditar que o CPC possa efetivamente mudar a situação do litígio no Brasil e que nós possamos construir uma sociedade que nos próximos 10, 20 anos tenha definitivamente uma jurisprudência que não muda o sabor do julgador, e que, ao mesmo tempo, tenhamos menos processos, menos do que 73 para 74 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro. Assim como fez o doutor Francisco, eu também digo a todos, mesmo não sendo dessa terra maravilhosa, porque essa cidade é linda e esse povo é extremamente acolhedor, eu digo a todos vocês que para nós da MPCOM é um prazer receber todos vocês aqui, porque todos que estão aqui nessa noite, com certeza, estarão conosco nos 2 próximos dias, são pessoas interessadas em fazer do Brasil um país decente para os nossos filhos e netos. Obrigada. Convidar as senhoras e senhores, na sequência, para a última palavra da mesa de abertura, a senhora presidente deste 17º encontro, a doutora Eliane da Fonseca Lima Rocha. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, a pessoa do doutor Francisco Disseu, nosso procurador-geral, a quem eu agradeço de coração por todo o apoio emprestado a nós, consumidores pernambucanos e brasileiros, neste congresso. Agradeço à colega Alessandra, da MPCOM, por ter participado conosco e ter possibilitado, juntamente com os demais colegas da MPCOM, que aqui estão na frente, a realização desse congresso aqui em Recife. Agradeço a participação de vocês e gostaria de dizer que é uma honra para o Ministério Público de Pernambuco recebê-los. Lembrando a todos que o consumidor é a figura mais desprotegida na relação. Somos extremamente vulneráveis ante um poder econômico que impera no Brasil, inclusive nos superiores tribunais, a jurisprudência vem cambiando de forma negativa ao consumidor. Então, esse congresso é importante pela união de todos e pela oportunidade que teremos em discutir temas de alta relevância para todos nós, consumidores. Obrigado a todos e boa noite. Após as palavras da doutora Liliane da Fonseca, nós vamos convidar as autoridades à mesa para que tomem seus lugares na plateia, nas primeiras filas, pois teremos a apresentação cultural e, em seguida, a nossa programação segue.
Senhoras e senhores, muito mais palmas para a Orquestra Cidadã, Meninos do Coque. Este grupo representativo de 12 músicos. As palmas de vocês são para Joyce, João Vitor, Alisson, Pedro, Ítalo, Nathalie, Davi França, Kevin, Edinaldo, Keble, Rayana e Rayane. Obrigado pela presença, pela participação. Se despedem agora os meninos da Orquestra Criança Cidadã, Meninos do Coque, jovens músicos e competentes, como vimos, abrilhantando esta abertura na apresentação cultural do nosso encontro. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então, senhoras e senhores, pedir sua atenção para que possamos dar sequência na nossa programação para a conferência de abertura deste nosso 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor, convidando aqui à mesa o senhor promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo e pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Torino, na Itália. Com vocês, doutor Hermes Zanetti Júnior. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de ter sido convidado para falar para os senhores nesse congresso, que é um congresso que eu tenho um especial interesse, um especial, vamos dizer assim, até um especial amor, porque é o congresso do MPCOM. A Associação do Ministério Público do Consumidor é uma associação que me enche os olhos de ser membro. Eu sempre coloco no meu currículo que eu sou membro do MPCOM e me sinto feliz de estar aqui praticamente em casa, porque estou junto com meus colegas do MPCOM. A palestra tem que ser boa e curta, e se for curta, nem precisa ser boa. Não? Então vou tentar manter essa regra, que eu acho que é uma regra boa de trabalho. Então, esse tema do novo Código de Processo Civil, muito obrigado. Esse tema do novo Código de Processo Civil é um tema muito desafiador, porque a gente geralmente no direito tem medo do novo. Novo Código, dois grandes temas: justiça multiportas, precedentes normativos formalmente vinculantes. Alguns artigos do novo Código importantes, vou deixar esse material com vocês, importantes para a atuação do Ministério Público, todos ligados à justiça multiportas, aos precedentes, essa mudança de atuação do Ministério Público de acordo com o novo Código. O problema dos casos repetitivos, que é um tema que nós temos que decidir como lidar, e eu entendo que o Ministério Público deve fincar posição de que, se é para julgar qualquer caso repetitivo, se esse caso repetitivo também tem uma ação coletiva ajuizada, o único caso que pode ser levado em consideração, o único caso que pode ser afetado para julgamento é a ação coletiva, não a ação individual. Eu não posso transformar uma ação individual pela porta dos fundos em uma ação coletiva. No mesmo sentido, um mais recente, 2017, é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território de competência do órgão juridicante. A vedação dessa limitação estende-se aos direitos coletivos indistintamente, porque teve um período que ficou confuso, se era para todos os direitos, se era só para os direitos coletivos e difusos, não atingir os individuais homogêneos. Não tem mais essa confusão. O STJ pacificou essa estrada, jurisprudência recente. O que importa é a decisão que transita em julgado. É ela que define a extensão. Não se pode transformar, na fase de liquidação e execução, numa espécie de ação rescisória ou de querela nullitatis insanabilis, em que todas as questões que já foram discutidas no processo originário voltem. Isto já passou. A oportunidade já passou. As portas já se fecharam.
Nós temos coisa soberanamente julgada em defesa do consumidor. Muito obrigado. Seca, por favor, entregue em mãos o certificado de participação na apresentação do Dr. Hermes Zanetti Júnior, nesse momento, encerrando essa conferência de abertura do 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. O palestrante, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e doutor em Direito Civil pela Universidade do Rio de Janeiro, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, que vem ao palco neste momento. É uma grande alegria, uma grande satisfação, antes de tudo, de rever vários amigos. Na verdade, eu estou procurador-geral, eu sou o titular da Promotoria de Defesa do Consumidor, com muita alegria, muito orgulho, e vejo aqui vários colegas. Queria fazer uma saudação individualmente a cada um de vocês, mas eu peço licença para saudar todos os colegas, antes todos os colegas do MP, na pessoa do Francisco Dirceu, procurador-geral, né, na pessoa da Liliane, né, parabéns pela organização, na pessoa da Alessandra, presidente do MPCom, e também do Zanelato, primeiro presidente do MPCom. Peço licença aos colegas para, cumprimentando esses 4 colegas de MP, cumprimentar a todos, né? Bom, eu vou tentar falar rapidamente em algum aspecto do processo coletivo, aspecto que interessa para a discussão da convivência normativa com o IRDR. Nesse artigo recente, eu vou seguir a linha do Márcio Mafra e dizer que existem direitos materialmente coletivos, que são os difusos, e direitos processualmente coletivos, que são os coletivos individuais homogêneos, utilizando a ideia do Barbosa Moreira. Então, a gente chega à conclusão que eles são agrupados, eles são coletivos no processo, para o quê? Racionalidade, evitar observância ao princípio da isonomia, uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, os direitos coletivos, que a doutrina, de um modo geral, aproxima do difuso, no meu modo de ver, eles são, na verdade, eles se aproximam mais dos individuais homogêneos. A nota do individual homogêneo é que são individuais, mas que se objetiva uma indenização. O individual homogêneo, ele é um grupo de interesses individuais que se objetiva, ao final, uma indenização decorrente do mesmo fato. Simplificando, é isso. Se você dizer origem comum, não diz nada, mas se você ler nos artigos seguintes, 91 a 100, lá do Código de Defesa do Consumidor, e também na inspiração da Class Action for Damage, né, do direito norte-americano, a conclusão é essa. Os coletivos, eles, na verdade, por exemplo, exemplos clássicos, nulidade de cláusula contratual, pedido de nulidade de cláusula contratual, ou então vários aí na área de mensalidade escolar, que se fala, direito coletivo, evitar um reajuste que não observe a lei específica. É algo que você pode entrar com uma ação individual, né? Ele é coletivo processualmente, porque interessa que tenha uma decisão uniforme e atinja de maneira igual todas as pessoas, uma questão mais prática. A minha conclusão, na verdade, é uma reflexão, né? É nesse sentido. Hoje, os tribunais, e olha que eu estou falando apenas de IRDR, não falei de recurso repetitivo, eles assumem um protagonismo nessa ideia do efeito vinculante, do precedente, e na ideia também da importância do IRDR com a suspensão e a suspensão das ações individuais e coletivas atuais e a vinculação das ações individuais coletivas futuras. Então, é algo que temos que ficar atento e assumir, penso eu, um protagonismo para que os direitos meta-individuais tenham uma eficácia social efetiva. E eu vou lembrar aqui da professora Ada Pellegrini Grinove, que faleceu, e eu tive uma honra, ao lado da Cláudia, né, de participar da comissão de atualização do CDC, da qual resultou 3 anteprojetos, né, de lei, superendividamento, comércio eletrônico e ação coletiva. E a professora Ada Pellegrini falava muito na comissão. A depender desse Congresso Nacional, ou do Congresso Nacional, qualquer projeto de lei de ação coletiva
não anda, como de fato foi o único que não andou, né, que não lembro se é o 281 ou 282, não andou, foi arquivado, Paulo, arquivado como tantos outros propostas de melhora do processo civil coletivo foram arquivadas. E ela dizia mais, a depender do Congresso Nacional, eles revogavam a Lei 7347 e o Código de Defesa do Consumidor na parte de ação coletiva. E eu ficava assim, de um modo feliz, que isso mostrava um trabalho positivo do Ministério Público, mas ao mesmo tempo, assim, com todas essas dificuldades que a STJ traz, de limitação territorial e tantas outras. Aí eu trago a reflexão, longe de uma afirmação, mas é uma reflexão. Realmente, o CPC não trata de ação coletiva, salvo num dispositivo aqui, que foi dito, foi até colocado aqui, que quando o juiz perceber que, num caso, aquelas são situações que se repetem, manda para o Ministério Público, enfim. Né, tudo que se falava de ação coletiva foi retirado. Quem sabe, é uma reflexão, tá? Nós não podemos transformar o IRDR, entre aspas, numa nova ação coletiva e fazer uma defesa efetiva e mais eficaz dos direitos meta-individuais. Então, a minha conclusão é, antes de tudo, uma reflexão diante desse panorama que eu consegui passar, que espero ter conseguido passar um pouco para vocês, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Certificado de participação no 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor. Obrigado, doutor Leonardo Bessa, pela sua participação. Obrigado, doutora Alessandra Garcia Marques, fazendo aqui um pequeno registro. E a gente segue para a última apresentação na programação de hoje, convidando aqui ao palco a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutora pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, doutora Cláudia Lima Marques, que vem ao palco para a última apresentação da programação deste nosso encontro. Eu gostaria inicialmente de agradecer essas mulheres maravilhosas, se me permite o doutor Francisco, né? E me inspira aqui o professor que fundou a Academia de Haia, Tobias Asser. Era uma época de guerras, de crise, todo mundo querendo rir do outro, mais ou menos como estamos hoje. E de muita fragmentação, de poucos consensos, vamos chamar, também que é uma época semelhante à nossa, né? Todo mundo tem uma outra opinião e até os consensos que se faz, logo depois são quebrados, como se viu na atualização do Código de Defesa do Consumidor. A gente senta com as pessoas e depois as pessoas apresentam um outro projeto, totalmente diferente. E ainda dizem que a gente está de acordo com aquele outro projeto. Quer dizer, é o fim da picada, né? Mas, enfim, uma época difícil. Ele dizia o seguinte: é preciso paciência e coragem. Eu gosto muito dessas palavras. E, às vezes, as utilizo. Hoje eu vou falar só da coragem, no sentido que a paciência já está um pouco no fim. Então, vamos aos desafios essenciais, que o seu corpo corta um pouco a testa. Os desafios essenciais. Eu acho que nós temos que ter a coragem de renovar os nossos estudos sobre o campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sobre a sua origem constitucional. Eu, inclusive, impressionadíssima com essas duas belas conferências, que foram mais processuais do que a minha pode ser, né? Eu publiquei um livro com um grupo de pesquisa maravilhoso da Pontifícia Universidade Católica, do Dr. Luiz Alberto Reichel, e o meu grupo de pesquisa saiu Diálogos entre o Direito do Consumidor e o novo CPC. E aí eu, com o Bruno Mirage, nós fizemos um exercício em processo civil, mas eu não sou processualista, então aquilo foi o máximo que eu consegui. O livro está muito bom nas outras, vamos dizer, focos, né? Esses diálogos de coerência, de unidade, fala-se muito em direito civil constitucional e constitucionalização do direito privado, mas e qual é a prática? A prática tem que ser o diálogo das fontes, a prática tem que ser a aplicação, pelo menos, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso, da Lei de Plano de Saúde, do Código Civil, todos orientados pelos valores da Constituição. Nós não podemos ter esse paradoxo de ter uma Constituição belíssima e uma prática desumanizada, no mínimo, para dizer um adjetivo menor. Tem que ter ordem na aplicação, diálogo de subsidiariedade.
E tem que ter adaptação, sem dúvida. O campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor era muito amplo, pode diminuir, não há problema quanto a isso. Mas nas bases das relações de consumo tem que se aplicar, porque senão, realmente, apesar do Código Civil ter os mesmos princípios do Código de 2002, né, ter os mesmos princípios do Código de Defesa do Consumidor, ali a boa-fé é mais esclarecida, brilha mais forte, e a solução será sempre a favor do consumidor, que é o foco da Constituição e é o foco de proteção. E cabe a nós, né, aos senhores do MPCOM, aos colegas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, das academias, cabe a nós fazer isso. Nós, advogados, nós é que temos que fazer isso, temos que exigir, ir até o final. Eu acho que tem que ir até a Corte Interamericana de Justiça. Não importa. Por quê? Porque pelo menos a gente mostra que nós achamos que temos razão, mesmo que a prática, no momento, seja contrária. Segundo ponto desses desafios essenciais é a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Me desculpem, mas nós estamos nesse processo desde 2010. Em 2012, fizemos 3 projetos, 2 andaram. Eles foram aprovados por unanimidade no Senado Federal. Em 2015, já se podia dizer, 5 anos depois. Mas, na verdade, eles foram apresentados em 2012, então 3 anos depois, não era muito tempo ainda. Não está uma maravilha, mas pelo menos trata de 2 problemas que são o futuro, gente. O primeiro está com o nome de comércio eletrônico, mas não é isso. É um mundo digital, por isso que muda a parte geral também do Código de Defesa do Consumidor, artigo 1 a 7. O mundo digital e os seus produtos inteligentes, e essa mistura entre fazer e dar, e a valorização econômica mais do fazer do que do material, por exemplo, nossos celulares, não é celular. Aquilo que é a caixinha não vale nada, nem é roubado mais, porque não tem valor. O que tem valor é o software que está ali dentro. Então, esse desafio dogmático, o nosso Código de Defesa do Consumidor de 90 fala em telefone, venda de porta em porta, não examina todo o telemarketing, o assédio de consumo que nós somos vítimas. O Brasil é campeão de assédio, infelizmente, de spam, de tudo. E nós utilizamos, pelo nosso tamanho continental, toda a população utiliza esses meios. E o código não fala nada. E nós não atualizamos o código. E agora, esse projeto de lei, que é o PL 3514 de 2015, está pensado a um outro, que também não fala nada, mas é capaz do outro ser aprovado e o nosso não. Por quê? Porque a gente não se movimenta. Que saia daqui, peço, um pedido de atualização do Código de Defesa do Consumidor. O governo tem que nos ouvir. Obrigado. O governo tem que nos ouvir. Por quê? Porque todo esse esforço de atualização vai acabar em nada. E superendividamento. Crédito massificado, que é outro exemplo, começou em 2004, né? E o superendividamento. Temos alguma resposta? Não. Agora temos outros projetos de lei, talvez até bem intencionados, que poderiam ser complementares ao do CDC, mas, por forças ocultas ou não tão ocultas, se pediu para passar em 5 comissões e, com isto, não vai ser aprovado nunca. Não, os líderes sequer indicaram as pessoas para as comissões, porque não interessa. Isso não interessa a alguma federação nacional. Então, esse tema não precisa. E nós aceitamos isso. E, por último, quanto à tutela coletiva, acho que nós temos um outro desafio instrumental brasileiro, e eu vi que esse belíssimo painel aqui do programa do MPCOM vai tratar, nesse conturbado tema dos planos de saúde, que é o papel das agências. Se fala em desjudicialização,
se fala, de alguma maneira se diminui o impacto das ações coletivas, mas, enfim, tem outros formatos, talvez não tão adaptados ao direito do consumidor, mas, enfim, né? E as agências? Elas não são do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, talvez seja certo que não sejam. Mas nós temos esse desafio, e talvez a atualização do Código de Defesa do Consumidor, e há uma sugestão do... Obrigada. Uma sugestão do Ministério Público, justamente federal, de fazer uma norma especial para esse diálogo entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e as agências, para que elas também se sintam comprometidas a proteger o consumidor. O Brasilcom, ele não entra com ações, mas ele é amicus curiae. Então nós temos uma lista, inclusive amanhã vai acontecer uma sobre plano de saúde, convido a todos a acompanhar a nossa derrota. Mas enfim, nós acompanhamos todas. E vai um, vou eu, vai um outro lá defender, faz aqueles 5 minutos de vídeo, conseguimos, até com as pessoas individuais nos dão a procuração, muito bonito. Mas quem é que fala pelo outro lado? As agências. São as agências que almoçaram com os ministros ali, que mandaram estudos e aqueles dados estatísticos. Aí o mundo vai acabar, os bancos vão falir, os planos de saúde, saíram 20 milhões das pessoas dos planos de saúde. Sim, por causa dos preços, por causa da crise, e mesmo assim tiveram um lucro enorme. Então, vamos pedir, tenho certeza que pelo menos nós aumentaremos a representação nas agências e temos que aumentar o diálogo entre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e esses importantes instrumentos de check and balance, como dizem nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa, mas adapta para o Brasil e às vezes adapta de uma forma muito negativa. Vamos fazer um direito do consumidor sofisticado, século XXI, com muito diálogo das fontes, mas vamos mostrar também a força. Eu tenho certeza que nesse evento, em homenagem ao querido Zanelato, nós mostraremos a força que ele sempre teve. Muitas vezes perdeu, né, Zanelato? Mas nunca deixou de lutar. Então, boa luta a todos. Agradecer a doutora Cláudia Lima Marques, convidar o doutor Francisco Dirceu Barros, procurador-geral, para a entrega do certificado de participação da doutora Cláudia Lima Marques. Encerrando, portanto, nosso primeiro dia do 17º Congresso Nacional do Ministério Público do Consumidor.